Boa tarde a todos. É com grande alegria sempre, né, que aqui nos encontramos junto a tantos amigos, corações queridos, agradecendo a Deus mais essa oportunidade bendita, né? Porque todas as vezes que nos reunimos representa a misericórdia divina, que nos proporciona essa possibilidade de troca, de entendimento, de compreensão. É para isso que nós chegamos à casa espírita, sempre com essa busca espiritual, de crescermos, de aprendermos, a evoluir, a progredir em direção ao Pai. Conforme a companheira nos disse, nós estamos estudando o capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos estudar esse item 10, que é uma mensagem de Samson, mas esse capítulo, ele já inicia no seu item 1, que já foi estudado aqui, vira e mexe sempre, estudamos a anotação de São Mateus, que nos fala, né, de um doutor da lei, que vai buscar Jesus para saber junto a ele. Na realidade, aquilo era uma pegadinha. Queriam colocar ele numa situação difícil. Na frente de tantos outros, pergunta para ele, qual é o maior mandamento? Então, esse é o início de todo esse capítulo. Qual é o maior mandamento? A gente tem que levar em consideração que naquela época os judeus tinham mais de 613 prescrições. Se pegar lá o Antigo Testamento, né, em Levítico, a gente vai ver inúmeros, quantas prescrições eles possuem até hoje. E diante daquelas todas, perguntam a Jesus, qual que é mais importante? Diz aí. Então Jesus responde a ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Ou seja, tudo se resume na lei de amor. O preceito básico é uma lei de amor. Então Jesus sintetiza todas aquelas prescrições, né, trazidas por Moisés e tantos outros, uma lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a essência, é a lei do amor. E o restante? O restante é para falar dessa lei. Existem espíritos que já compreendem essa lei na sua essência. Nós outros, na maioria, somos espíritos que precisamos, né, decodificar muito esse entendimento sobre essa lei. A gente fala lei de amor, de uma forma geral. Então a gente começa a perguntar, por que Jesus veio nos trazer essa lei? Por que ele veio trazer essa lei de amor? Porque sem a vivência da lei de amor, nós não iremos conseguir edificar o reino de Deus no nosso coração. Nós vamos ser aqueles espíritos sem equilíbrio, sem a paz, sem a harmonia. Enquanto não fizermos a conquista do amor, nós não podemos usufruir desse equilíbrio. Então nós temos inúmeras virtudes para conquistar. Então nós estamos falando da principal, que é o amor. E todo o restante vem complementando essa lei de amor, que é a lei sublime. Então, porque se ele veio até nós, foi porque ele viu luz. Ele não teria vindo até nós ensinar uma lei daquela qual nós não teríamos condições de compreender nem praticar. Se o mestre chega, é porque vai encontrar ali um momento propício e futuros momentos para que essa lei fosse compreendida. Então ele veio porque sabia que nós tínhamos condições de entendê-lo um dia. Quanto tempo? Às vezes 2019 anos, às vezes é pouco. Mas nós estamos trabalhando sobre isso, reparem bem.
Então vai ter possibilidade. Por quê? Porque Jesus sabe, né? Ele é o nosso governador planetário, que todos nós possuímos dentro dos nossos corações, em latência, ou seja, adormecido, a centelha do fogo sagrado. Todos nós possuímos essas virtudes. Estão ali, guardadinhas. Todas nós, né, fomos criados, simples e ignorantes, mas com essa essência divina. Vamos reparar isso então. Então Jesus, ele não tem ansiedade. Nós somos ansiosos, né? Nós queremos que o filho que começou a ler já escreva, já interprete, já faça conta. A gente acha que ele não vai conseguir. A gente acha que o bebê não vai conseguir falar. A gente acha que o nosso parente não vai compreender o que a gente está compreendendo. Porque nós somos ansiosos muitas vezes. Mas Jesus sabe e tem a certeza da lei do progresso. Então, pela lei do progresso, todos nós iremos caminhar de espíritos simples e ignorantes até chegarmos ao entendimento desse amor em plenitude. Foi que Jesus nos amou. O amor pleno. E enquanto não chegamos ainda, está em etapas. Estamos vencendo outras etapas. Estamos aprendendo o amor possessivo, né? A gente não tinha nem amor. Aprendeu o amor possessivo, o amor de classe, o amor de pátria, o amor de família. Vai se desenvolvendo uma série de segmentos do amor pleno. Então nós estamos caminhando. Então ele veio porque viu luz, ele veio para ensinar a lei de amor. E como é que ele faz esse ensinamento, mestre? Ele não se detém apenas a ficar falando, nem contando parábolas, não. Ele exemplifica todos os atos da vida de Jesus, foi uma vivência da lei de amor. É como se ele dissesse assim, olha só, vou ensinar para vocês como é que faz. Está vendo essa situação daqui da mulher adúltera? Não julgue. Está vendo essa situação aqui que estão me colocando, né? Sobre o outro que está me desejando mal? Perdoe. Vá de encontro àqueles que precisam do teu amor. Então Jesus nos disse assim, olha, vão caminhando para chegar à lei do amor na direção do outro. Na direção da fraternidade, do perdão, da misericórdia. Esse é o caminho. Ele viveu mostrando isso para a gente. Isso nós não temos dúvida. Não é mesmo? Nós é que muitas vezes não somos perseverantes e corajosos para agir na nossa vida de determinada maneira, abrindo mão de outros confortos emocionais. Mas Jesus ensinou. Então nós temos, né, esse coração cheio de potência. Por isso que a gente bota a mão no coração, né? A gente tem esse hábito de botar a mão aqui, de falar, ah, meu amor, meu sentimento por você. É como se nós concentrássemos, né? A gente sabe que não está concentrado somente nessa região, mas é um simbolismo. Então é como se estivesse lá dentro guardado todas essas possibilidades, esperando o quê? Abrir, sair. A doutrina espírita, por sua vez, ela vem nos esclarecer sobre a reencarnação. Nos traz uma palavra que é a reencarnação, que nos diz assim, olha, Jesus prometeu que vocês chegariam na perfeição, mas vocês não entendiam como. Então a doutrina espírita veio nos explicar o processo, né, de uma forma mais possível sobre a reencarnação. Não que outros povos não tenham falado, falaram, mas não da forma que a doutrina espírita nos explica. Então o entendimento da reencarnação nos consola, porque a gente sabe que aquilo que a gente não conseguiu ainda conquistar, nós iremos retornar para fazer essa conquista. Isso não é um consolo? É um consolo. Saber que eu vou voltar, eu vou ter tempo. A misericórdia de Deus vai me possibilitar um retorno para dar continuidade às minhas conquistas. Eu tenho que conquistar a asa da inteligência e a asa da moral, porque senão a gente fica capenga, não é? A gente precisa das duas asas para o espírito estar equilibrado. Então, inúmeras reencarnações para fazermos esse desenvolvimento.
Então, Sanson, esse membro, né, da sociedade espírita, após evocado, ele vai nos relembrar dizendo assim, que vários espíritos ali presentes estavam dizendo por ele, ou seja, ele ali era o porta-voz. Ele era o espírito espírita e porta-voz de outros espíritos. Então ele diz, amai muito para que possais ser amados. Quando ele nos diz isso, ele está relembrando justamente o que Jesus nos ensinou sobre o amor. Nos vem relembrar, mais uma vez, a lei de amor. E quando a gente fala em amor, ele nos diz, amor no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Ou seja, a gente vai lembrar de amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. Reparamos um princípio moral que nos diz que devemos fazer aquilo que desejamos que o outro nos faça. Então já reparamos aí uma regra de reciprocidade para amar e ser amado. Reparemos bem. Existe uma lei que a doutrina espírita também nos apresenta, nos explica melhor, a lei de causa e efeito. Então, toda vez que nós temos uma consequência, que não gostamos da nossa vida, um resultado ruim, nós devemos não ficar nas questões paliativas daquele momento. Não imediatista, vamos resolver isso aqui de qualquer maneira. Não adianta, muitas vezes. Enquanto nós não encontrarmos a causa. Isso a gente tem que entender. Se eu estou sofrendo, se eu estou com uma dor, existe uma causa. E essa causa está dentro de mim. No meu organismo ou no meu comportamento, na minha mente. Então, onde está essa causa? Portanto, toda causa positiva tem uma consequência positiva. Se a causa é negativa, a consequência será negativa. Isso nos faz lembrar de uma história sobre a sala dos ecos. Que o pai e o filho foram passear e lá no meio do parque tinha uma sala grande escrito Sala dos Ecos. Aí o filho perguntou assim, pai, o que é Sala dos Ecos? Ah, é um lugar que tudo que você falar aqui, o eco vai te responder. E falou para ele de qualquer maneira isso. Eles entraram lá na sala e o menino, querendo, né, brincar, deita a falar palavras feias, o eco responde, né? Não é que responde, vai retornar. Então ele falou outras palavras feias, mais alto vai ficando. E ele fica chateado e fala para o pai, não gostei desse lugar. Eu só ouço as palavras feias voltando. Aí o pai explicou, meu filho, a vida é assim também a vida, né? É como um eco. Ele traz de volta aquilo que você deu. Então, se você quer ouvir palavras bonitas, seja você o primeiro a falar essas palavras bonitas para que isso retorne. E assim é a nossa vida. Se nós queremos receber do outro a simpatia, nós devemos ser pessoas que desenvolvam mais a simpatia. Se nos faz falta, né, a lembrança carinhosa do outro em determinados dias, sejamos nós as pessoas que lembram dos outros em determinados dias que achamos lá importante. Então, uma vez eu vi uma pessoa lá reclamando que ninguém lembrava do aniversário dela. Quantas pessoas fazem isso, né? Ah, ninguém lembra do meu aniversário, eu estou triste. Aí a gente começa a perguntar, mas você conta para os outros que é seu aniversário? Não, as pessoas têm que saber. Olha, imagine, hoje em dia, a gente lembrar do nome já está difícil, né? Da data de aniversário fica mais difícil. Mas você não conta que é teu aniversário? Não, tem que lembrar. Tem que dizer do meu aniversário. Aí a gente vai lembrando essa pessoa e pergunta para ela, você telefona para as outras pessoas no aniversário delas? Você tem essa preocupação? Aí a pessoa sai pela tangente. Então, na realidade, ninguém faz isso buscando a retribuição. Mas é um primeiro momento, né?
pelo menos buscando a retribuição, o camarada já vai aprendendo. Se é aquilo que ele quer, ele tem que pelo menos fazer a parte dele. Pode ser que no primeiro ano ninguém retorne, nem no segundo, nem nessa encarnação inteira. Mas um dia vai retornar. Então a gente começa a compreender que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Muitas vezes, dependendo da árvore, né, não é imediatamente. Nós temos lá a ideia de quanto tempo, às vezes, alguma coisa para nos oferecer o fruto. E o que a gente tem que ter na vida? A perseverança daquilo que a gente quer. Então, hoje nós estamos aqui, né, na casa espírita, muitos estão recebendo o passe, vão receber o passe, trazem suas aflições, e nós perguntamos, o que nós estamos buscando? Se nós já entendemos que a vida é uma regra de reciprocidade, se nós já entendemos que na vida ela sempre nos dá aquilo, né, que nós falamos primeiro, que nós oferecemos primeiro. Quando a gente pergunta assim, o que você quer? Né? O que você quer da sua vida? O que você espera do mundo? Aí a pessoa fala, olha, eu quero viver num mundo mais fraterno, um mundo mais gentil, mais educado. E a gente pergunta, e o que nós estamos fazendo para isso acontecer? Nós já estamos sendo criaturas mais fraternas, mais gentis e mais educadas? Para vivermos nesse mundo? Se nós já sabemos que tudo aquilo que a gente dá para o mundo, a gente recebe, como é que estão os nossos pensamentos no dia de hoje, que viemos aqui buscar paz, harmonia, tranquilidade, e muitas vezes, a maioria das vezes, soluções para as nossas dores. Como aqui estamos nos colocando? Como é que está esse pensamento? O que eu estou jogando, né, fora de mim, irradiando ao meu entorno? Qual é o tipo de pensamento que eu trago? Será que muitas vezes nós não somos aquela criatura que falamos muito em doença? Né? Que nem o pessoal mais íntimo fala, procurando pelo na cabeça de ovo, que vai encontrar. Nós sabemos que devemos nos cuidar. Nós sabemos que temos que procurar nos ajudar para sermos ajudados. Mas muitas vezes nós sabemos que é fruto de neuroses nossas, complicações nossas mesmo. Então, muitos dos nossos sofrimentos são amplificados por nós. Gostamos de falar daquilo o tempo todo. Então, vem a solução, alguém vem dar uma ideia e fala, não adianta. Olha, não adianta porque o meu problema é diferente. Muitas vezes não fazemos assim. Olha, eu conheço um médico, um medicamento, ou um lugar. Não adianta. Eu até vou. Mas já sei que não vai dar certo. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Porque a pessoa já determinou que aquilo não vai dar certo. A gente chama de profecia autorrealizável. Ela já determinou. Então é o que ela está enviando. Ela não quer a solução. Porque se acabar aquele problema, como é que ela se explica na vida? Ela vai fazer o quê? Às vezes a pessoa vive em função daquela situação. Ela não encontrou outro objetivo. Às vezes quando a gente vê a pessoa com muito problema, né? E resolve um, arranja outro. Não resolve rápido não, né? Senão o outro vai vir mais rápido. Deixa ela ali vencendo aquela etapa. Porque nós vamos vivendo etapas. Cada um de nós vamos vivendo etapas diferentes. Então, muitas vezes a gente vê a criatura e a gente quer ir lá na vida dela, né, resolver a vida dela nem como se nós pudéssemos. Mas muitas vezes nós já vivenciamos uma situação parecida. Né, várias vezes também. Mas a gente repara que a gente vai ajudar uma pessoa numa situação, daqui a pouco vem outro problema, a gente fala, deixa ela lá vivendo, vamos ajudar na medida do possível, entendendo que não é a solução do problema. É entender aquela situação, aquela etapa que se vive. Então é como se eu estivesse fazendo uma prova aqui, que eu não sei a resposta, e colo. Alguém vem e me diz a resposta. Eu vou lá e copio. Mas da outra vez eu não vou saber de novo, ou seja, eu não aprendi nada. Então, nós temos que vivenciar as etapas para ver se a gente aprende.
E assim, né, nós vamos sedimentando, vai descendo essas experiências, vão guardando dentro do nosso ser, nada se perde. São experiências muito importantes. Às vezes a gente vê uma criatura e fala assim, mas meu Deus, por que fulano foi fazer dessa maneira, a estrada era mais simples, e ele está complicando aquilo tudo. Muitas vezes a criatura, a gente sabe que não necessitava passar por determinadas experiências. Não precisava. Mas ela quis passar. E ela sentiu necessidade de vivenciar aquela experiência, muitas vezes de dor. Vai perder? Não, a experiência é mais. Ela tem essa necessidade. Então nós temos que olhar o outro, né, com respeito. Porque ele não sou eu, não sou ele não tem minha vivência, eu não tenho a dele. Então eu não posso realmente me colocar no lugar do outro. A gente tem lampejos, né, muitas vezes, mas de maneira nenhuma querer, né, criar um padrão a partir da nossa lógica. Porque não funciona dessa maneira. Nós temos que perder essa ansiedade. A lei não é de perfeição, a lei não é de progresso, a outra também vai progredir. O tempo que tiver necessidade. E nós aqui que Jesus trouxe a lei, explicou a lei, viu possibilidade da gente aplicar essa lei, porque nós temos essa possibilidade dentro de nós. E quando Sansão relembra isso, nós vamos perceber que aqui nós estamos na casa espírita, sendo convidados inúmeras vezes para o quê? Para desenvolver as potências que trazemos na nossa alma. Recebemos inúmeros convites, não só da casa espírita, quantas instituições, né, convidam hoje para sermos mais fraternos, mais sociais, trabalharmos junto à sociedade. São muitos convites. Então o convite existe. Então a lei a gente às vezes aprendeu. A gente vai, estuda, tenta entender, mas precisa colocar isso em prática. Eu preciso desenvolver essa potência. Aí começam os impedimentos. Não é mesmo? Muitas vezes começam os impedimentos. Aí a gente convida a pessoa e a gente fala assim, olha, vamos fazer um trabalho lá com a gente em tal local, para vivenciar uma experiência, vamos lá, está sofrendo muito olhando para o seu umbigo, vamos lá olhar, né, para o outro, para o umbigo do outro, que aí a gente esquece da gente, porque a gente vai ver outras situações, muito mais difíceis que a nossa, e a gente acha que vai lá para ajudar. A gente já, no início a pessoa acha, eu vou lá para ajudar, eu vou lá, vamos lá. Daí o outro fala assim para a gente, como é que eu vou lá ajudar se eu não tenho amor? Uma vez eu ouvi isso, achei interessante. A pessoa falou, olha, sinceramente, eu não ajudo porque eu não tenho amor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Olha que interessante a reflexão. Bem, pensemos nós aqui. Nós que começamos a trabalhar, nós que já estamos engajados dentro da casa espírita, podemos nos perguntar, e nós temos amor? Nós já temos esse amor desenvolvido? Quando nós paramos para colocar esse amor como modelo, Jesus, que é o amor pleno, a gente chega à conclusão que não ama, não é mesmo? Porque nós temos a consciência de quanto é essa separação, de quanto que nos falta reencarnar, trabalhar esse sentimento para um dia amar como Jesus amou, em plenitude. Temos essa consciência. Sem dúvida nenhuma. Mas espera aí. O que eu faço então? Como é que se eu não trabalho, isso vai cair do céu? Não, não vai cair do céu. Nada vai cair do céu. Não existe essa lei do menor esforço. Isso está dentro de mim, então não vai cair do céu. Isso tem que sair de mim. Isso é uma semente que tem que crescer e dar frutos. Então o meu olhar já muda. Então eu reconheço, né, que eu preciso
desenvolver esse sentimento em mim, mesmo que pequenininho. Então a gente vai lá, a pessoa inicia dizendo assim, fui lá para ajudar. Aí vai um dia para ajudar os outros, vai o segundo dia para ajudar os outros, e vai ajudando os outros. Ela pensa que está ajudando os outros, até que um dia acontece uma coisa lá na vida dela que ela não pode ir. Às vezes ela fica enferma, né, um problema de saúde, um problema familiar, ela não pode ir lá naquele trabalho. E ela sente uma falta danada. Ué, não era ela que estava ajudando os outros? Como é que ela sente essa falta? Ela percebe que, na realidade, ela estava sendo ajudada. Nós só crescemos, só nos curamos através do outro. Nós nascemos como seres gregários, nós necessitamos do outro para aprender, para caminharmos juntos, para a vida ficar mais leve, para entrarmos em harmonia. Então a gente começa a compreender. Então, muitas vezes nós vamos entrar num trabalho ou aceitarmos um convite para criar, fazendo um ato. Eu vou. Eu não tenho esse negócio de amor ainda no meu coração, não, mas eu vou desenvolver isso aí. Eu quero aprender a ter esse amor. Então eu começo num ato. E quando a gente planta um ato, a gente colhe o quê? Um hábito. Muitas vezes é hábito, a pessoa não vai por hábito. Por pura disciplina está no trabalho. Até que um dia, né, a gente sabe que um hábito se transforma num caráter e o caráter num destino, como se diz. Até que um dia aquilo passa a ser a segunda natureza da criatura. É quando nós começamos a entender o amor de uma forma mais plena. Começamos a orar mais pelo outro do que pela gente. A gente já começa a compreender que não seremos felizes enquanto olharmos ao redor e tantas pessoas sofrendo. Como ser feliz? Esse incômodo é muito saudável. Porque não há como caminhar, andar, chegar não sei aonde, que as criaturas querem progredir espiritualmente. Vai chegar aonde? Vai chegar aonde? Se não for para vir buscar aqueles que se encontram muito mais sofridos do que a gente, com mais dificuldade de compreensão. Às vezes a gente acha, eu estou passando por um problema, uma situação, mas nós já temos entendimento, nós já temos compreensão que Deus é justo, nós já entendemos que está tudo dentro da lei de Deus, nós já sabemos que se essa causa não é agora, é uma causa anterior, se não é da vida. Isso tudo a doutrina nos deu. E nos consola dizendo, olha, terão outra oportunidade de reencontro. Muitas pessoas não têm absolutamente nada. Elas não têm entendimento da ideia de Deus. Como viver uma dor? Como se explica para alguém a importância da fé nos momentos de dor? Como você explica isso? Não há como. Por mais que você fale, aquilo é uma experiência particular. Não é? Então, isso também nos lembrou a questão de colocar, né, em prática, né, a história que uma vez eu ouvi no campo, né, eu venho de família de origem de tratadores de terra, de lavradores, e eles sempre contavam uma história que uma pessoa chega lá no campo e pergunta assim, e aqui nessa terra? Aqui dá café? Não, não dá não. Dá batata? Não, não dá não. Dá laranja? Não, não dá não. Aí a pessoa pergunta, e se plantar? Ah, se plantar dá. Dá. Aí vai dar. Ou seja, né, a gente vai aprender que não dá nada, mas se você plantar, ou seja, se você fizer a sua parte, você vai encontrar o resultado. Então, muitas vezes a gente quer que o negócio saia por aí, né? Brotando numa mágica danada ainda. A gente vai perdendo um tempo, uma série de tempos na nossa reencarnação, né, esperando resultados mágicos. Outra questão que nós colocamos aqui, um outro impedimento que algumas pessoas dizem, elas não vão trabalhar, não aceitam desenvolver esse amor em prol do outro. Se a gente não desenvolver o amor em prol do outro, a gente vai desenvolver o amor como? Em causa própria, vai ser o amor próprio. Isso a gente já desenvolveu, né? O egoísmo, o orgulho. Isso tudo é o amor em causa própria. É a exacerbação, né, do nosso olhar com as nossas necessidades. Então, o amor, ele é, na realidade, a prática dele através da
caridade. E a gente só consegue fazer isso quando vê a figura do outro. Fazer ao outro. Entender pelo outro. E as pessoas falam assim, ah, não vou fazer não. Eu estou muito decepcionada com a sociedade. Ainda fala atual, né? Porque a anterior, a passada, não nos decepcionou. E a gente começa a pensar, o que é sociedade? Sociedade somos nós, gente. Somos nós a sociedade. Eu não posso falar de sociedade e falar assim, olha, lá a sociedade eu estou aqui. Eu não sou ilhada. Eu convivo numa sociedade. O comportamento de uma sociedade representa a maioria do seu tom, da sua nuance colorida, seja ela qual for. Nós estamos num planeta onde a sociedade está aprendendo a caminhar, com muita dor, com muito sofrimento, com muito erro, mas está caminhando. E nós vamos continuar caminhando dentro desse planeta. Portanto, eu não posso me explicar mais através do outro. Porque o outro é um problema dele. Não me compete julgar o outro. Jesus falou. Eu não posso me paralisar também porque por causa do outro. Se o outro não quer caminhar, se o outro é uma criatura sem esperança, se o outro ainda é cruel, se o outro ainda é malicioso, é um problema reencarnatório. Lá ele vai entender, é com o guia espiritual dele e com Deus. Não é comigo. O outro é apenas um elemento, né, na minha vida de percepção. Até para eu olhar e falar assim, olha, realmente isso aí eu não quero mais para a minha vida não. Esse comportamento, que Deus o abençoe, mas eu quero vencer isso em mim. Ó, eu já tenho isso em mim. Quem é que não tem alguma coisa ainda do outro? Todos nós temos. Né? E mais uma história, né? Eu gosto, essas histórias são boas para a gente gravar, eu gosto. Eu me lembro da história que fala lá do monge com o escorpião, que passava lá com os seus discípulos, perto de um rio, e viu um escorpião se afogando. Aí o monge falou assim, vou salvar esse escorpião. Aí correu lá pela margem, tirou o escorpiãozinho da água. O que o escorpião fez? Picou a mão dele e imediatamente ele abriu a mão. E o escorpião caiu dentro d'água de novo. E ele continuou caminhando lá, né, na margem, até encontrar lá um galho lá de uma árvore, um ramo, para ir lá no rio e tirar. Já o escorpião já foi inteligente, já não botou a mão. Como é que vai aprendendo a ajudar lá? Já usou um processo intermediário ali, tirou o escorpião e tirou ele dentro do rio. Aí os discípulos dele falaram, mas mestre, você foi fazer isso tudo por causa daquele bicho venenoso, e ainda picou a sua mão, deve estar doendo isso, viu que não valia a pena, deixava logo ele morrer, era menos um. Não é menos um? Às vezes tem gente que pensa assim, é menos um, deixava ele morrer. Então ele respondeu lá para os seus companheiros, olha, a natureza do escorpião é picar, e a minha natureza é ajudar. Olha que coisa importante, quando a gente compreende isso. A natureza do outro é aquela minha ajudar. Então, muitas vezes nós vamos conviver com o outro juntos, mas não de uma forma que seja homogênea, de transformar numa pasta só. É lá a manteiga e a água, estão juntos, mas não se misturam. Mas muitas vezes a gente está convivendo com o outro e se transforma igual ao outro. Como é que nós vamos cobrar alguma coisa do outro se a gente ainda está tão igual ao outro? Então, nós vamos lembrar que nós somos criaturas oriundas do amor de Deus. Não somos? Nós trazemos no nosso DNA espiritual o amor. Se nós trouxemos esse amor, e esse amor está em estado latente, é da nossa natureza o quê? Ser bom. É da nossa natureza. É da lei, nós vamos ser todos bons. Por isso que nós sofremos muitas vezes, porque não estamos fazendo de acordo com a natureza. Então, todas as vezes que nós nos afastamos de fazer o bem, toda vez que nos afastamos do outro, de ajudar ou servir, nós sofremos. Reparamos a quantidade de dores que a sociedade vive. Depressões, estresse, não é? Síndromes do
pânico, síndromes de inquietações. Por quê? Porque não está agindo de acordo com a sua natureza. Está calcando dentro da sua consciência, que está lá explodindo, dizendo, olha o outro. Para de olhar para você. Aí a gente pega essa consciência e fala assim, vamos fechar você todo. Você não vai crescer. Eu vou te explicar aqui. Aí a gente vem com aquela racionalidade básica, sem graça mais, que diz assim, eu não vou ajudar porque eu vou ser ferido pelo outro. Eu não vou amar porque o outro não vai me retribuir. Quando é que nós vamos entender que cada um se encontra numa etapa? Feliz daquele que já consegue retribuir. Feliz dele. Quem não consegue ainda não percebeu nem que está sendo ajudado. É igual o escorpião. Está lá adormecido ainda nos seus princípios. Ele não tem entendimento, nem que ele foi salvo, nem que ele pegou. É instinto, ele vive no instinto. Nós não. Nós já trabalhamos, né, a inteligência sobre esse instinto. A gente larga no instinto, quando é picado. O que a gente faz? Não é? A gente larga. Porque doeu. Mas aí a gente já usa a inteligência para se aproximar do outro. O outro não vai mais nos machucar daquela maneira, mas eu também não vou desistir de ajudar. Olha a importância disso. Olha a inteligência sendo desenvolvida junto com a bondade. Então é assim que nós vamos crescendo. Então, é da nossa natureza, sim, fazer o bem. E muitas vezes as pessoas falam, olha, mas eu também não tenho tempo. É um outro impedimento. Eu não tenho tempo para ficar me dedicando, fazendo o bem. Muitas pessoas, né, entendem o bem se transformar em São Francisco de Assis. Não é isso, gente. Não precisam sair, né, abandonando as suas roupas pelado pela rua. Não há uma necessidade disso. Ninguém está pedindo aqui para ninguém ser mártir do cristianismo. Está pedindo para a gente ser mais gentil. Porque a gente fala assim, como é que eu aprendo a desenvolver o amor? Passo a passo. Tem que ser um passinho de cada vez. Muito pequeno, para um dia chegar esse amor pleno. Então a gente tem que ter ternura com a gente. Como é que eu inicio isso? Será que eu já não posso, né, adentrar pela porta da gentileza? Ser uma pessoa um pouquinho mais gentil? Obrigado, por favor, com licença. Como é que você vai? Você vai bem? Com sinceridade. Bom dia. Mas bom dia sentindo bom dia. Não aquela máquina. Blá, 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 blá. Não. A gente para olhar a natureza, né? Toda harmonia, toda beleza. A gente perdeu a nossa natureza. A gente entrou na vida de máquina. A gente não é máquina. Por isso a gente sofre. A gente corre e não sabe nem para onde está indo, muitas vezes. E não consegue se encontrar. Né? Eu costumo dizer que às vezes eu vejo meu cachorrinho correndo atrás do rabo dele. Às vezes eu acho que eu estou assim. Meu guia deve me olhar e deve falar assim para mim, lá, tadinha, está correndo atrás do próprio rabo, não sabe nem o que ela está querendo mais. Tem hora que a gente se confunde mesmo, sabe nem? Que mais? Para onde é que eu vou? Né? Porque não vai vir aquela seta assim, para cá, para ali. Isso não vai existir. A gente não está no deserto, né? Que a gente vê aquele filme de Las Vegas com aquelas setas imensas. Não. A gente tem que sentir. A gente tem que aprender a sentir essa resposta dentro da gente. Como é que a gente vai caminhar? Por onde eu vou caminhar? Como é que eu posso ajudar essa situação? Como é que eu... Será que não é um sorriso? Olha como é a importância de um sorriso. Às vezes a gente sai na vida, né? A gente fala que parece que está dentro de um novelo, toda amarrada, né? Sai com aquela cara fechada, cabrunhada. E vem alguém e fala, tudo bom? E dá um sorriso pra gente. A gente sente uma obrigação até de parar para olhar. Porque hoje em dia está ficando isso tão difícil. E como é bom receber aquele sorriso, não é? Se é bom pra gente, é bom para o outro. É bom para todos. Então são passos simples. De percebermos a necessidade do outro, sem a necessidade do outro gritar. Porque às vezes o outro tem que gritar do nosso lado para nós percebermos que ele precisa de ajuda. Que a gente não consegue perceber tal grau de indiferença. É como se nós nos transformássemos, né, num iceberg andante aí. Com medo de um encostar no outro, que já está com medo até de esbarrar. Né? A gente já está numa fase que o outro pisa no nosso pé, a gente já pede desculpa. Desculpa, meu pé está ficando na frente. Sem problema. A gente não quer mais
problema. Se depende da gente entrar na situação, vamos entrar. São etapas do aprendizado das sociedades. Então nós começamos a olhar o outro como aquela criatura que necessita justamente daquilo que eu preciso. E não daquela pessoa que vai antepor somente, vai opor as minhas ideias. O outro não está ali só para ser oponente. O outro está ali que a vida me coloca como oportunidade de aprendizado das minhas etapas. Ou para eu ter mais resistência, ou para pensar numa nova forma de uma nova solução, ou para sensibilizar o coração dele junto ao meu, ou uma oportunidade reencarnatória. Aquilo não está ali de graça, qualquer que seja esse outro. Né? Nós somos criaturas que estamos nessa expansão. Então, esses fluidos do sentimento precisam ser despertados e serão despertados no momento que nós nos possibilitamos a caminhar, a aprender junto com o amor. As formas mais simples. Então, um dia a gente já aprende a dizer um bom dia melhorzinho, no outro a gente já percebeu que vai para o espelho mesmo e para de fazer cara feia e faz lá um sorriso bem grande, e ri da gente, não é bom rir da gente? Que a gente é piada às vezes, a gente fala assim, que comédia que você está querendo, que drama é esse, né? Às vezes a gente olha pra gente mesmo, né, na rua, quando passa lá numa vitrine, fala, para de fazer show, né? Para de exagero, menos de comédia, né? Ou então de filme mexicano. Sai aí do centro e repara a vida. A gente tem que reparar o que está ao nosso entorno. Isso nós temos que conversar com a gente. Com quem que nós estamos conversando? Estamos conversando com o espírito que somos nós. Imortais. Mas que ainda não estão prontos. Eu não estou pronta. Eu estou ainda em processo de quê? Reforma. Olha, estou em reforma. Por favor, não se incomode, que está tudo às vezes fora do lugar. Porque eu estou em reforma. Eu estou me modificando. Da mesma forma que nós sabemos, então, que Jesus veio, nos apresentou a lei, para dizer, olha, enquanto vocês não aprenderem a viver dentro dessa lei, não vai ter equilíbrio. A paz que vocês buscam nem harmonia. Não será possível. Não tem como burlar a lei. É possível vocês desenvolverem. Então é como se ele tivesse isso para a gente. Ó, é possível. Caminhe na direção que eu caminhei. Vamos andando aqui nessa direção. Encontro ao outro com um pouco mais de paz, menos ansiedade, menos cobrança, olhando o outro como uma oportunidade de crescimento e não de impedimento. Então a gente começa a caminhar com outro olhar, sabendo, né, que não temos o amor de Jesus ainda para oferecer ao outro. Mas peraí, eu já não tenho o esforço? Tem. Isso não conta? Conta. Então, quando nós sairmos, às vezes, criticando o outro, será que nós não podemos pensar assim? Será que eu estou levando em conta o esforço que aquela pessoa está fazendo para ser melhor? Às vezes ela está fazendo um esforço e eu acho que ela não está. Então, nós vamos amar e vamos conviver dentro das nossas possibilidades de crescimento como espírito. Nossas possibilidades evolutivas. Qual é a etapa que eu me encontro? Como é que eu me encontro como espírito? Né? Será que eu vou querer colher mais, né, do que é possível? Não, não posso. Minha plantinha ainda é lá pequenininha. Minha plantinha lá, a semente de Jesus, está crescendo. Está crescendo, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que limpar essa terra para ela crescer. Eu tenho que arar a terra para poder dar. Eu tenho que plantar oportunidades na minha vida para que esse amor cresça. E retirar dessa terra o quê? Os detritos. Quem são esses detritos? A mágoa, o ressentimento, os sentimentos de inveja, os sentimentos de malquerência. São os detritos que atrapalham o crescimento. A gente vai tirando de pouquinho. É quando a gente pega lá dentro da gente aquela pedrinha e fala assim, para que eu estou guardando esse sentimento há tanto tempo? Olha como é que isso está me atrapalhando. Olha como é que isso não está me deixando crescer. E essa semente divina tem que crescer.
É o tropismo divino. Né? Não há como parar. Não há como parar. É da lei. Então a gente fica, né, magnetizado por Cristo, pela luz de Jesus. E nós queremos crescer cada vez mais. E depois que a gente começa a crescer, não tem mais como voltar. São decisões, são tomadas de decisões na nossa vida, que para vivenciar essa lei, nós compreendemos que entre esse processo de gentileza até chegar ao amor, nós vamos viver inúmeras etapas. Com o quê? Com muito esforço, com muito sacrifício. Vocês acham que é fácil? Não é, não. Ninguém disse que seria fácil. Nunca nos faltará ajuda, se nós quisermos, para prosseguir. Coragem, perseverança, quando a gente pede. Mas a parte nossa, que nos cabe, é com a gente. Então é quando a gente vai para o trabalho, muitas vezes, né, com sono, abrindo mão, às vezes, de muitas coisas que a gente está a fim de fazer. Para que nós venhamos a desenvolver um lado mais humano. Então nós abrimos mão de quê? Dos nossos interesses pessoais, em detrimento a nos espiritualizarmos, a crescermos com Jesus. Foi uma decisão nossa. É a hora que o camarada resolve ter essa decisão na vida. Ele quer ser feliz, ele cansou de sofrer. É um espírito cansado de sofrer. Então ele se determina que vai modificar. Então ele vai abrir mão de inúmeros interesses pessoais em nome de conjugar o nós. Eu só vou ser feliz, né, no momento que eu caminhar em relação ao outro. Enquanto isso não acontecer, eu não sou. Nós temos isso na prática. Então nós sabemos que temos toda essa possibilidade e começamos a desenvolver pequenos, né, com muito esforço e muito sacrifício, pequenos atos, pequenas práticas, mas que são muito importantes. Muito importantes. Nós não podemos pensar em nenhuma vez que uma atitude nossa de boa vontade não é levada em consideração pela espiritualidade. De maneira nenhuma. Todos esse desejo de crescer, por menor que seja a espiritualidade, aproveita para fortalecer. Ele fala assim, olha, vamos dar oportunidade para fulano fazer isso aí. Então a oportunidade é dada. Qual foi o momento que... Então às vezes nós falamos assim, qual foi o momento que não nos convidaram? Não existe, fomos sempre convidados. Nós queremos ser ajudados. Mas quando é que nós levantamos e falamos assim, bem, agora eu quero ajudar. Cansei de ser o camarada ajudado, cansei de ser aquela criatura que vive da economia alheia. Eu agora quero participar desse grupo aí que ajuda. Vai ter que participar de um dos grupos. Ou você participa do grupo que ajuda, ou participa do grupo que é ajudado. Isso é uma decisão de cada um de nós. Tem que uma hora de falar assim, mãe, eu vou participar do grupo que ajuda, porque assim eu vou ser ajudado ao mesmo tempo. Olha que inteligente. Não é? É quando a gente fala assim, vou numa vez só, eu vou fazer as duas coisas. Então a gente vai disciplinando, né, nosso ser. Vamos lá, vamos mais uma vez, não desiste não, persevera. Ah, mas fulano me tratou mal. Você não está ali por causa de A, B e C. Você está ali por causa de Jesus. Então continua indo. Ah, mas eu fiquei chateado no dia que eu fui ao trabalho, fulano não é minha referência, meu modelo é Jesus. E isso a gente tem que ter sempre na mente. Então, nossa referência é o Cristo, o trabalho é de Jesus. As casas espíritas, as igrejas, as associações, elas oferecem oportunidade de crescimento. Mas tudo procede de Deus e Jesus nos distribui. É quando a gente entende o nosso comprometimento com Jesus. Então o outro está lá, já trabalha não sei quantos anos e me tratou daquela maneira. Problema dele. Dificuldade dele. Por quê? Porque ele é um ser humano. Como eu também sou. Então a gente começa também a permitir que o outro tenha as dificuldades que eu tenho. Eu todo dia acordo sorrindo e maravilhoso. A gente sabe que não. Tem dias que são mais difíceis do que os outros. E que nos cabe o quê? Ajustar. Então a vida é sempre um ajustar. Se apertar demais, mata. Largar demais, cai. Então a gente vai ajustando a nossa vida com a gente mesmo. Quando a gente tem ideia, peraí, o que eu vim fazer aqui? Qual a finalidade dessa reencarnação? Qual é meu objetivo?
Quando eu tenho essa meta e esse centro, eu vou aprendendo a caminhar. Os obstáculos vão aparecer naturais de acordo com as minhas necessidades, do meu desenvolvimento. Então a gente começa a perceber a importância, né, dessa mensagem que nos instrui e nos relembra. Queres ser amado? Amar em primeiro lugar. Vai você, faz a primeira parte. Então somos nós que temos que dar o primeiro passo. Mas o outro não vem, deixa o outro para lá. Sempre falo isso. Vamos, nós que já temos um pouco mais, ou de compreensão, ou de sofrimento mesmo. Às vezes a gente já sofreu mais, aí já aprendeu mais um pouco, não é? Então, para nós encerrarmos, nós lembramos desses pequenos passos que nós vamos dando em direção ao amor pleno de Jesus, confiando sempre na espiritualidade amiga, que vai nos conduzindo, vai nos iluminando, vai nos intuindo e vai falando, vai assim mesmo, vai do jeito que você sabe ir, mas não deixa de ir. O importante é a gente caminhar, né? Com o esforço de crescer, de compreender. Nós lembramos dessa oração que dizem ser de São Francisco de Assis, quando diz assim: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos, então, desenvolver passo a passo o nosso sentimento de amor, para que um dia possamos, né, nos encontrar no ambiente espiritual com possibilidades muito maiores de doação, para que possamos nos olhar como uma árvore e falarmos assim: puxa, agora nós vamos conseguir dar frutos doces e salutares. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e sempre nos fortaleça o desejo de crescer no bem. Graças a Deus.